Ainda não. A última letra que tem é SU, Súria. Você quer que a gente espere um pouquinho mais? Ele acabou de me dizer aqui que ele não vai conseguir participar porque a cunhada dele teve que fazer uma cirurgia de emergência e ele está no hospital. Ele representava quem? As cooperativas. Mas a Adriana vem por uma, não é? A Adriana vem na outra semana. Ah, então ela já está participando para se organizar, tá? A gente podia ver quem que está aqui. Adriana, Neneca. Oi. Você Boa noite. De falar hoje no lugar do Valdeci, porque a cunhada dele teve que fazer uma cirurgia de emergência hoje e ele acabou de me dizer que está no hospital. Pode ser, Neneca? Pode ser. Nossos catadores são todos iguais, pode ser sim. Então tá, ótimo. Então, se a gente tem a Neneca, pronto. Muito bem. Então, a Súria falará de novo pelo fórum, não é, Súria? Será você, Súria? Sim, será eu. Ótimo. Então, acho que nós podemos começar. Então, repito, né? Boas-vindas a todos. Nós precisamos construir essa estratégia de educação ambiental e de construção dos conhecimentos sobre as questões que nos envolvem, e isso leva tempo, e isso não se faz de um dia para o outro. Então, a nossa estratégia, dentro dessa pandemia, consistiu em tentar que o prefeito, inicialmente, nos desse mais tempo e participasse, né? Esse nosso primeiro ofício lá atrás, pedindo mais tempo antes da audiência, e que a prefeitura mesma, ela se disponibilizasse a fazer as oficinas. Como foi a primeira oficina, como me desculpem por ter que registrar isso, ela não teve cara de oficina para nós. Temos aqui mais gente que trabalha na universidade, né? Oficinas são locais de trabalho, não de ouvir só. A gente ouve, mas também fala e pensa em conjunto e constrói, né? Então, a oficina que aconteceu lá no dia 15 teve cara de palestra. Também a audiência pública, com todo respeito, mas sendo objetiva e incisiva, né? A audiência também foi um momento de o público ouvir. Então, audiência pública, eu sou da linguística, audiência pública foi assumido como um termo altamente ambíguo, né? Audiência do público, não, seria audiência para ouvirmos o público. Então, a gente tem uma situação que a gente está querendo construir com tranquilidade, é uma forma de nós recuperarmos o prestígio do próprio Conselho, nessa perspectiva que a gente tem de estarmos assumindo o estatuto, né? O estatuto no outro sentido, a própria Constituição Federal, que indica que estamos numa democracia participativa e os conselhos têm essa função. Os conselhos foram um tanto quanto desprestigiados, né, neste governo federal, e eu estou sendo sempre muito sutil porque eu não gosto, é o meu perfil, o meu pessoal do conselho aqui até já me conhece um pouco, mas eu não fujo das brigas não, mas eu gosto mais de ser assim, as pessoas vão entendendo no seu tamanho, né? Então a gente precisa recuperar o prestígio dos conselhos como institutos de convergência de pensamento, de convergência não, de criação, de tentativa de criação de consensos. Por isso, quando há uma votação, é porque não se criou consenso e todos vamos ter que respeitar o resultado de votações que houver, não é? Então, nesse sentido, nós temos agora a grave questão da proposta de parceria público-privada, PPP, para os resíduos sólidos, e ainda nós nos sentimos, e com certeza a população em geral se sente pouco informada para aprovar, para reprovar, para tomar posição ou para decidir alguma coisa. Então, nesse momento, eu agradeço
a presença forte dos representantes da Secretaria de Serviços Públicos. Pelo que eu vejo, temos fortes pessoas representando a questão econômica, não é? Isso é muito interessante, porque a gente tem que trabalhar com sustentabilidade econômica, com certeza. Mas nós vamos ter que trabalhar em conjunto as vertentes todas, né, da questão ambiental. Então, eu vou pedir à Emília, por favor, que passe a articular as etapas da nossa oficina para ouvirmos as pessoas que vão representar cada segmento, de acordo com o gráfico que a gente enviou no ofício de convite. Tá bem? Bom, boa noite a todos. Desculpe o pequeno atraso, mas agora estou com o computador funcionando novamente. Nós, então, como a gente já aconteceu na oficina anterior, a gente dividiu essa primeira fase da nossa oficina num espaço de fala, para as pessoas se inteirarem mais do tema, né? Então, aqui nós começamos com o representante da prefeitura, Fernando Carbonari, que vai apresentar a proposta da prefeitura do plano de gestão integrada de resíduos e a proposta de tratamento dos resíduos domiciliares dentro que está colocado dentro da PPP 30 anos. Depois a gente passa para o Fórum Nicho e Cidadania e, finalmente, para a representação das associações e cooperativas de catadores de materiais recicláveis e reutilizáveis, né? 20 minutos para o poder público, 10 minutos para cada um dos representantes da sociedade civil e 10 minutos para o setor das cooperativas e associações de catadores. Depois disso, a gente tem um período para fazer perguntas, tirar eventuais dúvidas, e nós vamos, então, para salas, né, acho que hoje vão umas 5 ou 6 salas, dependendo de quantos membros a gente tiver aqui do GT do Condema de Resíduos, para ir, cada um, em número menor, as pessoas poderem fazer propostas de sugestão ou propostas de modificações em relação ao que está, neste momento, em consulta pública, até o dia 23 de agosto, e o Condema está reunindo todas essas propostas e sugestões, enfim, comentários, e estamos encaminhando, né? A gente já tem um conjunto da semana passada, e hoje a gente vai reunir mais essas, e aí a gente vai encaminhar todas para o link que a Prefeitura deixou disponível para a consulta da população, né? Então, sem mais delongas, eu passo, então, a fala para o engenheiro Fernando Carbonari, do Departamento de Limpeza Urbana da Prefeitura Municipal de Campinas, da Secretaria de Serviços Públicos. Carbonari, se tem 20 minutos. Né? Boa noite, muito obrigado pela presença. Ok, boa noite. Em primeiro lugar, eu quero dizer que eu agradeço pelo convite. Os 20 minutos serão compartilhados comigo e o professor Adani. Então, eu vou falar 10 minutos. Eu vou ter que ser muito sucinto num tema que é bastante extenso. Peço desculpas, talvez por as pessoas acharem que não vai ficar tão claro, mas não tem outro tipo de alternativa. 10 minutos é muito pouco. E vou focar os esclarecimentos maiores nos aspectos socioambientais, porque de tudo que eu ouvi no Condema, eu entendo que essa é a principal demanda do ponto de vista de conceito da PPP. Então, eu vou compartilhar a apresentação com vocês. Só um instante. Desculpe, não deu certo aqui. Agora sim.
Estranho que eu não estou conseguindo compartilhar minha tela. Não sei por quê. Em vez de compartilhar a tela inteira, você podia pegar a opção já É que eu tenho tela inteira porque senão fica muito pequeno. Não. Em vez de você compartilhar a tela inteira, põe janela. Uma janela. Eu já fiz janela, não fica tão grande. Vamos ver. Agora sim. Agora deu. Vocês veem bem aí? Sim. Coloca como apresentação. Eu não consigo. No seu processo. É que eu não... Agora deu. Deu, no né? No seu processo... Deu aí? Dentro do notebook. Ainda não está como apresentação. Se você puder... Não deu tela inteira? Deu tela inteira, mas não está como apresentação. Agora está entrando a apresentação, só um minuto. Agora vai entrar a apresentação. Agora que vai. Só um instante. De novo. Desculpe. Eu não vejo mais vocês. A hora que der tela inteira, vocês me informem. Deu tela inteira? Não, mas eu acho que se você fechar essa lateral que está à esquerda, já fica maior. Porque para mim aqui está bem grande. Assim, tá bom? Vou fechar aqui. Aí, Ok? Isso. Então tá bom. Então vamos lá. Eu vou começar a marcar então os 20 minutos. Rapidamente, então, a Prefeitura de Campinas ela fez opção por um novo modelo de gestão por uma questão legal, né, que é atendimento à Lei Federal 12.305 e, particularmente, a questão da hierarquia de gestão de resíduos, não gerar, reduzir, reusar, reciclar e tratar resíduos, né? E, então, a grande diferença que tem entre um contrato de hoje, que é um contrato de prestação de serviços, onde os serviços são medidos pelos quantitativos somente, a grande diferença para uma PPP é que a PPP, que é uma concessão administrativa, ela é de longo prazo e ela se caracteriza por performance. Então, o futuro concessionário tem que performar, ele tem que ser avaliado em função de qualidade e regularidade dos trabalhos, tá? Por isso a opção pela escolha da PPP. E até porque que essa modalidade de concessão é uma medida prevista no marco regulatório, que é a Lei 14.026, tá? E essa PPP nossa, além de atender a 12.305, ela também levou em conta os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável que a ONU estabeleceu lá para trás em 2015, tá? Que vocês veem aí pela tela. Estou passando rápido, tá? O início desse processo aqui, numa primeira tentativa de PPP, foi em 2015. Aí, em 2019, o Tribunal de Contas, por questões de entender que o edital não estava adequado ao formato que deveria estar, recomendou a anulação do certame, que foi feito pela Prefeitura em setembro de 2020, tá? Então, a partir desta data, particularmente, o município retomou o edital ao novo formato, no sentido de atender o Tribunal de Contas, que apontou basicamente que o Plano Municipal de Saneamento Básico de Resíduos era desatualizado, os estudos econômico-financeiros que Paula Dani vai estar falando não estavam suficientemente detalhados, nós temos que discutir melhor a questão da modalidade técnica e preço e o aperfeiçoamento dos critérios de julgamento. Então, para isso, em janeiro deste ano, a Prefeitura estabeleceu um termo de comparação com a ABREL, porque é a Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais, é nacional, e que, por sua vez, ela tem um convênio com a FIA, que é a Fundação de Instituto de Administração da USP, no sentido de dois objetivos: atualizar o plano de saneamento, que é o plano de resíduos, que é o que foi feito, e reformar e readequar todo o processo de conteúdo da PPP. Não vou entrar no mérito do plano, mas ele foi publicado em abril de 2021,
por um decreto municipal assinado pelo seu prefeito municipal. Então, a base do edital novo foi este modelo, este plano, desculpa. Tá? Nós podemos dizer que esse modelo de concessão, né, que, como eu volto a falar, ele avalia a performance, né, ao invés de simplesmente aspectos quantitativos de medição de serviço, que é prestação de serviço. Ele envolve dois grandes grupos, os investimentos e os serviços operacionais, estando dentro deles os aspectos sociais e ambientais e os de gestão. Por que os de gestão? Porque aí que entra um pouco da tecnologia associada a este processo, que hoje, no atual processo, nós temos muito pouco. Tá? Então, a premissa básica desse edital é a reciclagem máxima de resíduos, atender a Lei 12.305, a hierarquia de gestão, conforme eu já falei, e um dos grandes marcos que ele tem, que é a performance, é a avaliação por indicador de desempenho. Então, cada atividade contratada e feita será avaliada continuamente pelo seu desempenho, e esse desempenho é feito por questões de qualidade e de regularidade. O período de concessão é de 30 anos. Por que de 30 anos? O professor Adani vai estar falando isso, mas a lei diz que um município não pode onerar ou comprometer a sua receita com parcerias da ordem de mais que 5%. Então, todo esse cálculo foi feito, calcado nos serviços prestados, primeiro ponto. Segundo ponto, não onerar excessivamente o cidadão, porque é ele que vai pagar uma parte desse serviço, a outra parte vai ser paga pelo Tesouro, isto é a parte da parceria, que é diferente do que é feito hoje. Então, o modelo econômico e financeiro foi para 30 anos. Bem, então, dentro desse trabalho que foi feito a Abrelp e FIA, né, nós vamos estar aqui detalhando muito rapidamente, por causa do tempo. Nós teremos aqui, por concessionário, 4 tipos de obrigações: obrigações de operacionais, obrigações de investimentos, obrigações socioambientais. Eu falei 4, mas são 3. O que precede isso foi um diagnóstico do município no ano 2010-2020, que era uma demanda do tribunal, que também sustenta todo esse projeto aí. Então, a totalidade dessas 3 obrigações, elas implicam em 36 indicadores de desempenho, né, que nós vamos ver um pouquinho mais para frente ali, que são 25 de operação, 6 de investimento e 4 socioambientais / de gestão. Tá? Então, esses indicadores são avaliados, né, continuamente, e eles são aplicados como fator de desconto no valor da contraprestação que o futuro concessionário vai receber. Avalia por regularidade, por qualidade, e implica-se no cálculo de um fator de desconto na contraprestação. Para isso, terá que ter, que é o sistema de gestão, um centro de controle operacional informatizado, onde a maioria dos serviços serão dotados de tecnologia de informação, associados a softwares, como, por exemplo, rastreamento e coisas desse tipo, de tal forma que esse serviço possa ser avaliado de forma contínua em termos de qualidade. Só passando rapidamente também, né, o edital licitatório, né, o projeto básico dessa parceria, ele conversa com o plano de saneamento de resíduos, plano de resíduos de Campinas, que foi aprovado em 2021, em termos de 5 metas que nós temos lá. O que quer dizer isso? Que ele conversa com o plano, mas que as metas do plano não se esgotam com a PPP. Tem várias outras, né, que fazem parte de resíduo, mas que não serão atendidas pela PPP, e sim pela própria prefeitura, tá? Dentre elas as seletivas. Aí, rapidamente, ao aspecto legal usado, o arcabouço legal, né, que nós usamos para atender o projeto básico e as demandas do Tribunal de Conta. São essas leis que os senhores veem aí, sem entrar no mérito delas, por favor. E o conteúdo do edital será feito de um compêndio de 10 anexos, né, 10 anexos, que vão ser publicados agora após o processo de consulta pública para a futura licitação. E dentre eles,
O anexo 2 é exatamente o projeto básico técnico, que é a minha parte aqui, nesse tipo de apresentação, que é como vai ser feito e o que vai ser feito em termos de serviços e serviços técnicos. Rapidamente dizendo, o balanço de massa que se espera para o manejo de resíduos sólidos no município de Campinas, dentro do preceito de reciclagem máxima, ele considera uma meta de sair dos atuais cerca de 2% de índice de materiais recicláveis atualmente para 25%. Como serão os 25%? 10% nós pretendemos atingir na origem, ou seja, na coleta domiciliar, no domicílio, e aí o componente importante, ou mais importante que tem, a educação ambiental, que eu vou estar falando rapidamente lá para frente. Instalaríamos pontos de entrega voluntária muito maiores do que eles têm hoje e faremos ali uma separação de recicláveis de 5%, aí teremos 15%. O que não foi separado nesses dois processos de recicláveis entram no CIVAR, que é a futura usina de tratamento de resíduos, cuja primeira etapa vai separar mais 10%, performando então 25% de recicláveis. Os 15% que eu estou falando obrigatoriamente, que é porta a porta e ponto de entrega voluntária, serão entregues integralmente às cooperativas de reciclagem. Depois eu vou estar falando do CIVAR, que é o CDR, e processo de tratamento biológico, e de tal forma que o que vai para o aterro hoje, que é 98% do total coletado, nós reduziremos isso para rejeitos, chamados rejeitos de 35%. Bom, eu já falei dos 35 indicadores de desempenho, né? São 6 de investimento, 25 de operação, 3 socioambientais e 1 financeiro, e esses 35 estão associados à performance do processo, que implica na qualidade e na regularidade do serviço e no fator de desconto da contraprestação. Rapidamente, os 6 indicadores de investimento são esses que os senhores veem. Os 2 primeiros são associados à questão de equipamentos de movimento, mobilização, tanto a inicial como toda a parte de reposição programada, que envolve questão de idade de frota e coisa desse tipo, para a gente ter uma frota compatível com o serviço realizado. E os índices de indicadores de desempenho 3, 4, 5 e 6 são exatamente a implantação de todas as unidades de processo do chamado CIVAR, que é o tratamento de resíduos de RSU. O que será esse CIVAR aí? Nós colocamos o princípio da reciclagem máxima, e inclusive está previsto isso, a hierarquia de gestão, na própria Lei 12.305. Tá? Então ele começará com o equipamento rasga-saco, que o lixo chega, rasga o saco, ele entra numa rotativa, peneira rotativa, que são essas 2 figuras que vocês veem aqui, vem por dentro e vem por fora, onde nós separaremos aqueles 10% ali dos 15% de recicláveis que vieram para o CIVAR. A partir daí, então, nós teremos a partir daqui 25% de recicláveis, por isso que a gente diz que o CDR, que é uma etapa de processo que vai ter aqui, não compete com o reciclável nem com as cooperativas, de forma alguma. Passado essa parte mecânico-biológica, nós teremos a fase de tratamento dos orgânicos, que vai ser um processo de compostagem acelerada, que pode ser anaeróbica ou aeróbica, tá? Com produção de composto orgânico. E, por último, em função do poder calorífico do processo, nós teremos a produção de CDR da ordem de 10%, que é um resíduo, né, o CDR, que pode ser usado como fonte de alteração de matriz energética. Tá? Isso tudo previsto pela 12.305. Então, o conceito técnico do CIVAR é tudo isso que os senhores veem aqui. Os indicadores para desempenho dos investimentos são bem cartesianos. Se no mês X do ano X, o futuro concessionário não comprou, não implantou uma unidade, por exemplo, de tratamento daqueles orgânicos, ele tira 0 e ele não vai receber o valor da contraprestação devida a este processo aí. Tá? A partir daí, eu vou passar rapidamente, sem entrar no mérito, são 25 indicadores operacionais, que são os tradicionais que quase todo mundo conhece, que é a parte de coleta manual, coleta mecanizada, e para todos eles,
não dá tempo para entrar nesse mérito. Para todos eles que eu estou passando aqui, os numerinhos que os senhores veem aí são avanços, são ganhos nos quantitativos a serem cumpridos pelo futuro concessionário. Tá? Então, vai se varrer mais rua, vai ser varrição mecanizada, vai coletar mais, vai ter mais coleta mecanizada, vai ter mais limpeza de boca de lobo, vai ter mais lavagem de feira, de local público, vai ter mais limpeza de boca de lobo, que eu falei, tanto manual quanto mecanizada, e por aí afora. Vou passar porque eu não tenho tempo para isso. Vão ter mais ecopontos, a apinhação dos ecopontos, e do ponto de vista de passivo, o concessionário futuro vai ter que arcar com todas as obras de manutenção, encerramento e monitoramento ambiental do aterro sanitário Delta A, que hoje não recebe mais resíduos, mas ele carece ainda de um plano de encerramento padrão ambiental, né? Tá certo? Então, eu queria passar... Bom, como eu falei, esses serviços operacionais eles serão avaliados através de um quadro com esse formato aqui, que eu não tenho tempo de explicar, mas ali vão ser feitas para cada serviço os registros de irregularidades, tá? Então, a regularidade implicará em 65% da nota final daquele serviço e a qualidade implicará em 35%. É uma ponderação. Por que mais da regularidade e não da qualidade? Porque a gente entende que esses tipos de serviços eles necessitam mais da regularidade ponderadamente do que da qualidade, não que não tenha que ter qualidade. Tá? Então, cada serviço dos 25 que tem, eu vou entrar nessa planilhinha aqui e ser avaliados mensalmente, continuamente. E a ferramenta que se usa para isso é exatamente a tecnologia, o rastreamento e o centro de controle operacional. Tá? Bom, falando agora dos sociais, ambientais, que é esse que eu quero parar até para finalizar, a primeira obrigação socioambiental cabendo ao concessionário será a criação de um serviço, um SAC, né, integrado ao 156 da Prefeitura, e ele terá prazos para atender as denúncias que serão recebidas, e esses prazos vão diferir em função do tipo de serviço. Como eu falei, serão 25 serviços operacionais. E, dependendo do índice de atendimento dele, isso se refletirá na contraprestação e no fator de desconto do valor da contraprestação. Tá? O segundo ponto, que agora entrando mais tranquilamente aí, que eu estou correndo para chegar nele, é a questão de educação ambiental. Não caberá ao futuro concessionário efetuar educação ambiental, porque isso é uma obrigação do poder público em parceria com a associação de catadores, com o CONDEM e tal. O que caberá a ele? Apresentar um plano de educação, é isso que cabe a ele, tá? E este plano deverá conversar com a política municipal do município de Campinas nesta área e com o respectivo plano, e as premissas que deverão conter este plano serão 10, são essas que os senhores veem aqui. Eu não vou ler por falta de tempo, volto a falar, mas são 10 premissas. O objetivo é, posto esta proposta, este plano será discutido com as áreas meio e fim da Prefeitura e com as associações de catadores, com as cooperativas e os demais agentes envolvidos neste processo. Por quê? Ele é fundamental para se atingir os 10% de índice de recicláveis na coleta regular de domicílio, que é a seletiva, que será feita pelas cooperativas. Talvez surja isso nas perguntas, eu vou ter tempo de explicar um pouquinho melhor. Tá? E o terceiro ponto, o último ponto que eu tenho, que é o apoio às cooperativas, também não caberá ao futuro concessionário gerenciar, criar novas cooperativas. Não, isso é obrigação do poder público, mas caberá a ele desenvolver uma série de ações de apoio às cooperativas. Apoio quer dizer o quê? Aporte financeiro, capacitar equipamentos, vai ser criado um fundo com venda de receitas acessórias que o CIVAR vai gerar, como, por exemplo, aqueles 10% que vão ser separados
no sistema rotativo, 50% da receita disso volta para a prefeitura e de todas as outras receitas, e vão abastecer um fundo, além de 25 milhões nos primeiros 10 anos, e tudo isso, esse fundo vai ser criado, este fundo ainda, que vai ser administrado por um conselho gestor, cujo objetivo desse conselho é ser criado, é ser administrado pela Associação de Catadores, Condema e a Secretaria da Prefeitura, como forma de regulamentar a distribuição e o uso destas verbas. Isso é apoio às cooperativas, tá? E este apoio às cooperativas, então, como eu disse, ele tem 11 premissas, não vou ler por falta de tempo, já me deram o cartão vermelho aí, e por último, o indicador financeiro e gestão para recursos é cuidar da saúde financeira deste processo, através de processo de auditoria, de relatório financeiro, e processo de gestão propriamente dito, que é o Centro de Controle Operacional. Era isso que eu tinha para falar no meu quarto espaço de tempo. Muito obrigado. Obrigada. Ainda tem 2 minutos. Ainda tenho 2? Para 20 minutos, sim. Não, era para 10. Eu falei que os outros 10 eram do Paulo. Você devia ter me falado. Mas eu descrevi aqui 10 minutos, 15. Eu tenho 2 minutos. Desculpe, Paulo, você tem 2 minutos agora. Tá. Bem, eu estou com uma apresentação aqui que eu posso mandar para a Maria Helena e posso comentar ou dividir com vocês que sabem. Então, comente, né? Porque... Por conta do tempo, né? Bom, então, assim, a PPP, né, ela está sugerindo esse estudo para quem vai participar do certame, né? Então, é uma sugestão esse estudo que está divulgado. Esse estudo foi atualizado e foi auditado pela FIA, que é uma instituição de renome internacional, como a gente sabe. E tem alguém no microfone? Bom, é chamado, né, como segue um padrão internacional de fluxo de caixa descontado, a parte econômico-financeira, tem alguns poucos americanismos, né? Então, esse projeto é um projeto chamado de Greenfield, ou seja, um projeto absolutamente novo, onde quem vai entrar vai experimentar todo tipo de situação. E a situação principal envolve o risco, né? A gente sabe que até como pessoa física, quando vai fazer uma mera aplicação, a gente analisa o risco de crédito, né? Então, uma operação desse tamanho também envolve risco, né? Principalmente os riscos de volatilidade do mercado, o risco sistêmico, né? Chamado de beta, retorno esperado, intervenções governamentais, etc. Então, essa sugestão vai ser colocada para os interessados para, vamos dizer assim, ver quem vai ser o vencedor. O volume de investimentos, ou seja, gastos em máquinas, equipamentos e prédios, é de 1 trilhão